Fala galerinha, tudo bem? Professor Renato Silva na área aqui. Para a gente dar continuidade, a gente está gravando uma série sobre operações com números racionais. Aqui no canal já tem um vídeo sobre adição e subtração com números racionais. Se você não assistiu a aula, eu vou deixar um card aqui para você, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a aula. Então olha só, aqui a gente vai pegar, eu trouxe para vocês hoje 6 exemplos, tá bom? De situações diferenciadas. Multiplicação entre duas frações, multiplicação entre o número decimal e uma fração, multiplicação entre dois números decimais e até número misto, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, olha só. Aqui no primeiro exemplo, no item A, a gente tem menos 2/3 vezes mais 6/4. Em uma multiplicação de duas frações, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar 2 vezes 6 são 12. E 3 vezes 4 também são 12. E menos vezes mais vai ficar menos. Aí, turma, se liga na ideia. O professor Renato Silva desenvolveu um poema para te ensinar o seguinte. Você resolveu um cálculo matemático e sua resposta deu uma fração. O poema diz o seguinte: se der para dividir, dividirei. Se não der para dividir, simplificarei. Se não dá para dividir e nem simplificar, deixa como está. Que poema é esse? Porque quando você resolve uma conta, uma operação com frações e a sua resposta vai ser uma fração, ao final você deve verificar se a sua resposta pode ser dividida, simplificada ou se ela já está no seu estado irredutivo. No caso aqui, ó, nós temos uma fração aparente. Se eu perguntar, eu posso dividir 12 para 12? Sim. Ela é uma fração aparente porque eu posso dividir o numerador pelo denominador. Parece fração, mas vai deixar de ser fração. 12 dividido para 12 vai ficar 1 negativo. Viu só? Se der para dividir, dividirei. Tranquilo? Olha o exemplo B. Tá bom? Nós temos agora no exemplo B um número decimal multiplicando uma fração. Menos 0,6 vezes menos 1/3. Atenção, esse 0,6 também pode ser lido como 6 décimos. Após a vírgula, quando eu tenho só uma casa decimal, né? Eu entendo que isso vale 1/10. Então esse número aqui ele é 6 décimos. Então, qual é o bizu aqui? É você transformar esse número para a fração. 6 décimos é 6 sobre 10. E essa fração aqui está negativa, porque é menos 0,6, tá bom? Que está multiplicando por menos 1/3. Tranquilo? E aí o que a gente aprendeu? Multiplica em cima e multiplica embaixo. 6 vezes 1 serão 6. Sobre 10 vezes 3 serão 30. E menos vezes menos vai ficar mais. Tá bom? Olha só. Agora aqui na situação B, o que acontece? Olha o poema. Se der para dividir, dividirei. Se não der para dividir, simplificarei. Olha só, eu até posso dividir 6 para 30, mas vai dar um número decimal, quebrado. Isso não é interessante para mim agora. Então, não dá uma divisão exata que nem no item A. Ó, 12 dividido para 12 deu 1 inteiro, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou verificar o seguinte. Existe um divisor comum, de preferência o maior dele, que a gente chama de MDC. Se você não lembra o que é MDC, é o máximo divisor comum entre dois números. Então eu olho para essa fração, ela está um pouco alta, né? O numerador está 6 e o denominador está 30. Não dá para dividir, não dá para fazer um cálculo exato, né? 6 dividido para 30, se fosse ao contrário, daria. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pensar no maior número que eu possa dividir o 6 e o 30 ao mesmo tempo. E esse número é o 6, que é o MDC, né? O maior divisor comum entre eles. Então, olha só. Se eu dividir 6 para 6, vai ficar 1. E se eu dividir 30 para 6, vai ficar 5. E essa fração ela é positiva. Olha só. No item A a gente dividiu. Olha o poema. Se der para dividir, dividirei. Se não der para dividir, simplificarei. Então, essa minha fração 1/5, a gente diz que ela está... Deixa eu pegar aqui a outra canetinha. Ela está irredutível. O que é uma fração irredutível? Olha só, a sua resposta, ou melhor, a nossa resposta de início deu 6 sobre 30, né? Então, a gente
simplificou essa fração e chegamos em 1/5. Então, a gente fala que essa fração ela está irredutível, ou seja, você simplificou uma fração que estava grande e você reduziu até um ponto que ela não pode mais ser simplificada e nem dividida. Olha, o efeito da caneta ficou legal, né? Tranquilo? Chegando no item C, nós temos a seguinte situação, 2 números decimais. Eu vou fazer aqui de duas maneiras, porque no item C você poderia transformar esses números em 2 frações, tá bom? Ou eu poderia multiplicar ele a si mesmo. Então, eu vou primeiro fazer transformando elas em 2 frações. 3,0, né? Você observa que aqui, ó, tem uma casa decimal após a vírgula, então ficaria 3/10. E essa fração vai ficar negativa. Eu transformei o 3 décimos, né, aqui 3,0, em fração. Vezes, mais, aqui também, ó, 0,4 seria 4/10. Tá vendo só? A gente transformou os números decimais em frações. O que a gente aprendeu já hoje? Multiplica em cima. 3 vezes 4 vai ficar 12. E 10 vezes 10 será 100. Eu até poderia deixar minha resposta aqui, por exemplo, né? Poderia, não está errado não. Mas vamos até o final, vamos roer o caroço até o final, né? Então, o que acontece agora? Esse 12 ele está tentando ser dividido por 100. É lógico que vai dar uma divisão quebrada. Mas como é que eu faço isso rapidinho? Eu escrevo esse 12 aqui. E se você não lembra, todo número ele tem uma vírgula no final. Só que essa vírgula ela ficou oculta e eu vou encontrar ela quando eu precisar dela. Dividir por 100 significa que essa vírgula que está oculta aqui, ela vai voltar para a esquerda 2 casas decimais. Ó. Você tem 1 0, 2 zeros. Essa vírgula vai deslocar 1, 2 para cá e você vai prender a vírgula 0,12, ok? E se eu fosse fazer esta conta multiplicando normalmente, armando a conta, o algoritmo, né? Então ficaria mais 0,4 menos 0,3 e eu quero fazer uma multiplicação entre esses dois números. Então, olha só, 3 vezes 4 são 12, coloco o 2 e sobe uma reserva. 3 vezes 0 são 0, o 1 que está lá em cima vai descer. Já trabalhei com o 3. 0 vezes 4 são 0 e 0 vezes 0 são 0. Agora você vai somar essas parcelas, vai ficar 2, 1 e 0. Então, olha só, a nossa resposta deu 0,12. Só que tem um detalhe. Quantas casas decimais eu tenho na minha conta? Não, quando você fizer a conta assim, na sua resposta, você deve lembrar de pôr a vírgula. Então, olha só, aqui você tem uma casa decimal, ó, 0,0, uma casa decimal, e aqui você tem outra casa decimal. Então, significa que a sua resposta tem que ter 2 casas decimais, ou seja, 0,12. Ó, deu a mesma resposta, certo? Então, você tem a liberdade de, quando pegar 2 números decimais, você transformar para a fração ou armar o algoritmo da multiplicação e resolver essa conta. Tranquilo? Bola para frente. A mesma coisa vai acontecer aqui no item D. Ó. Eu tenho um número inteiro, 2, multiplicando por um número decimal. Agora, esse número decimal ele é 3 milésimo. Como é que eu sei disso? Eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Então, só recapitulando, se eu tiver uma casa decimal, é décimo. Se eu tiver 2 casas decimais, são centésimos. Se eu tiver 3 casas decimais, são milésimos. Então, eu poderia resolver isso daqui em forma de fração. Então, eu poderia fazer como? Pegar esse 2 e multiplicar e transformar esse número decimal em uma fração. Ficaria menos 3 milésimos, porque eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Como é que ficaria? 2 vezes 3 será 6 sobre 1000. E essa fração é negativa. Aí, de novo, a gente vai pegar a ideia que eu te expliquei aqui no item C.
aqui quando a gente dividiu 12 para 100. Lembra que eu coloquei o 12 e disse que tinha uma vírgula no final e essa vírgula ia deslocar duas casas para a esquerda porque você tinha dois zeros aqui no denominador? A mesma coisa vai ser aqui, ó. Você tem o número 6, então esse número 6 aqui, ó, ele tem uma vírgula no final aqui, oculta, e essa vírgula vai se deslocar para a esquerda 3 casas decimais, porque a gente está dividindo por 1000. Então, ó, só que você não tem essas 3 casas decimais, você tem uma casa. Então, você vai preencher com 0 a segunda, a terceira, vírgula, 0. Então, ficou apertadinho aqui, né? Então, e essa resposta seria negativa. Então, ficaria assim, menos 0,006, que seria 6 milésimos, né? Então, se você fizer essa conta, dava até para fazer direto, ó. 2 vezes 3 são 6. Agora, esse 3 aqui não é milésimo, então vai ficar 6 menos 6 milésimos, tá bom? Mas se eu quisesse fazer a conta, eu vou até fazer aqui em cima, porque faltou espaço. Se eu quisesse fazer pelo algoritmo, ó, então você colocaria aqui o menos 0,003 e colocaria o 2 embaixo e faria a multiplicação normal. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, vírgula, 2 vezes 0, 0, e coloco o sinal de negativo. Viu só? Eu tanto posso transformar na fração, como posso fazer pelo algoritmo. Estou te mostrando duas maneiras para você entender que a matemática é linda e ela nos dá várias possibilidades, tá bom? Agora, a mesma coisa vai acontecer no item E. Só que no item E, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer só pelo algoritmo. Mas você também poderia pegar a ideia que eu fiz o item C e o item D. Transformar esses números em frações, né, e fazer a multiplicação. Caso que eu tenho menos 1,8 vezes 0 mais 0,74 centésimos, né, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, aqui seria 1,8 décimos, porque eu tenho um número após a vírgula, e aqui seria 74 centésimos, porque eu tenho 2 números após a vírgula. Então, eu vou colocar aqui o mais 0,74 e vou colocar o 1,8. E vou multiplicar. E esse rapazinho aqui, ele é negativo, né? Então, olha só. E agora nós vamos fazer o algoritmo. 8 vezes 4 dá 32. Foi um 3 como reserva para cá. 8 vezes 7 dá 56, com 3, 59. Foi um 5 para cá. 8 vezes 0 são 0, desceu o 5. Aí a gente passa aqui um traço no 8, né? Eu gosto de trabalhar assim, ó, para dizer que a gente já trabalhou com 8. Agora, eu vou até mudar a cor da caneta também, ó. O 1 também vai multiplicar todo mundo. Cuidado! O resultado do 1 você não pode começar colocando aqui embaixo do 2, não. Tem que colocar embaixo do 9. Então, 1 vezes 4 será 4. 1 vezes 7 será 7. E 1 vezes 0 será 0. Chão da conta e a gente vai somar isso aqui. Olha que bacana trabalhar com várias canetas, né? O resultado vai vir de azul. 2, 9 mais 4 são 13. Subiu uma reserva. 1 mais 5 mais 7 serão 13. Então, a sua resposta deu esse número aqui. Se não tivesse vírgula, seria 1332. Só que a gente está multiplicando números decimais. Tem que ter vírgula aqui na minha resposta. Onde que vai ficar a vírgula? Aí você vem para cá, ó. Nesse número aqui, você tem quantas casas decimais? Você tem uma casa decimal. E nesse daqui você tem 2 casas decimais. Então, você tem um total de 3 casas decimais. Isso significa que a sua resposta tem que ter 3 casas decimais. Onde que está a vírgula desse número? Está no final. Então, você vai contar 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. E esse número ele é positivo ou negativo? Vai ficar negativo por quê? Porque menos vezes mais, né? Ó, menos vezes mais vai ficar negativo. 1,332 milésimos. Tranquilo? Show de bola? E o último exemplo, que é para deixar o gostinho de quero mais, a gente tem um número misto multiplicando para o número inteiro. Se você não lembra o que é um número misto, é um número fracionário que você tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Como é que eu leio isso? 3 inteiros e 1/4. Isso é um número misto, multiplicando por um número inteiro.
Uma das maneiras de fazer, que eu vou recapitular, é o seguinte: você vai transformar esse número misto para uma fração. Como é que eu faço isso? Você vai pegar o 3, que é a parte inteira, vai multiplicar pelo denominador, que é o 4, somar com o numerador e conservar o denominador. Então, resolvendo isso, vai ficar 3 vezes 4 são 12, com mais 1, 13. 13 sobre 4. Então, esse número você vai multiplicar por 8, ou seja, o número misto, ele saiu da fração 13 quartos. Agora, aqui tem duas maneiras de fazer. Eu vou fazer a primeira maneira multiplicando normalmente. Esse 8 não tem denominador, então você pode colocar um aqui para você não se atrapalhar. Se eu multiplicar 13 vezes 8, vai dar 104. E se eu multiplicar 4 vezes 1 são 4, e se eu dividir isso daqui, vai dar 26. Eu poderia fazer assim, como tem outro macete aqui, que é a regra do cancelamento. Então, eu tenho 13 sobre 4 vezes 8. Presta atenção. Sempre que eu estiver multiplicando duas frações, eu vou olhar aqui na minha diagonal, para perceber se tem alguma coisa que dá para cancelar, se dá para dividir. Ou seja, o 8 ele pode ser dividido pelo 4, concorda? Porque o 8 está em cima e o 4 está embaixo. Então, ficaria assim, 13 que multiplica. Quanto é que é 8 dividido para 4? São 2. Olha como ficou mais fácil do que a primeira forma. Então, 13 vezes 2, 26. A mesma resposta. Beleza, turma? Então, tu curtiu essa aula? Tu curtiu? Tranquilo? Deixa aquele like. Mas tu me diga uma coisa, tu já se inscreveu no canal do professor Renato Silva? Não acredito não. Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Temos aula nova toda semana. Se você curtiu essa aula aqui, eu deixei ela por último, deixa aqui nos comentários se você quiser uma aula específica só sobre esse assunto. Eu vou gravar um vídeo e colocar aqui para vocês, tá bom? Então, compartilha com outros colegas, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e até a próxima aula. Fui!